Oi, gente, bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o cultivo no carvão para vocês, tá? Como vocês sabem, pessoal, eu cultivo todas as minhas plantas no carvão, né? Foi o meio mais bom que eu achei, né? O meio que funcionou para mim foi cultivar no carvão. Sempre tive ótimos resultados, tá? É sempre bom falar que não é de ontem que eu cultivo, já deve ter mais de 5, 6 anos por aí que eu cultivo todas as minhas plantas no carvão puro, tá? Então, o que eu tô falando aqui hoje é por experiência que eu sei, tá? Já tem um tempão que eu já tô cultivando elas no carvão e eu vou estar tirando algumas dúvidas, tá? A primeira dúvida é sobre adubação. Muita gente fala que quando se planta uma orquídea no carvão não pode adubar com adubos químicos. Isso não é verdade, gente. Vocês podem ver aqui, ó, eu adubo elas com um adubo químico da Peters, né? Olha a floração. Não tenho problemas com floração, olha o enraizamento dela, tá vendo as pontinhas das raizinhas todas verdinhas. O enraizamento no carvão é muito bom, vocês podem ver aí, ó, tá vendo? O tanto de raízes novas, o tanto que ela tá enraizando aí. Essa planta não tem nem 2 meses direito que eu plantei aqui e já tá florindo, né? Então, gente, quanto à adubação, pode adubar normalmente, tá? O que que acontece? Qualquer substrato, com o tempo, ele vai ficar ácido, tá? Porque a maior coisa que as pessoas falam é que com o tempo vai ficando ácido e acaba que vai matar a planta. Qualquer substrato que você plantar, com o tempo vai ficar ácido. Vocês podem ver que a casca de pinos, o mix lá no caso, que você compra uma planta já plantada no mix e ela já está ali há muito tempo, vocês podem ver que fica um pouco esbranquiçado por cima. Aquilo ali é um pouco dos sais, dos adubos químicos que vai juntando ali, então não é exclusividade do carvão, tá? Vai acontecer com os outros substratos e quando eles entram em decomposição também, a casca de pinos, esfagnos, chips de coco, quando começam a entrar em decomposição, vão ficando ácidos também e acabam queimando as pontas das raízes, tá? Então isso acontece com os outros substratos também, tá? Não é exclusividade do carvão. E pode plantar, adubar normalmente que funciona, dá certo. Eu cultivo desse jeito e não tenho problemas, tá? O que que você vai ter que ver é a validade do carvão no caso. Cada replante que você fizer, você vai ter que anotar a data, tá? Porque em média, uns 2, 3 anos, a planta plantada nesse carvão é bom trocar, replantar ela, colocar num vaso novo, com um carvão novo, tirar aquele que tá ali, colocar um novo, e assim você não vai ter problema nenhum, tá? Só manter a taxa de replante a cada 2 ou 3 anos, tá? Dependendo da planta. Tem uma planta aqui, aquele dendróbio ali, ó, que ele já tá ali, já deve ter uns 5 anos, e eu adubo com químico, normalmente não tive problemas, tá? Tá no carvão puro também. Então depende muito, tá, gente? Não é do dia para a noite que isso vai acontecer, isso acontece com todos os substratos e não precisam ter medo, pode plantar que não vai matar a planta, tá? Elas se enraizam super bem, vocês podem ver. Tá aqui o resultado, ó. E eu adubo com químico, tá? Reforçando mais uma vez. Outra coisa é as regas, gente. Se você planta uma orquídea no carvão, você vai ter que aumentar as regas dela, tá? Porque o carvão ele seca muito rápido, ele não retém tanta umidade quanto os outros substratos. Então, praticamente você rega de manhã, à tarde já está seco, completamente seco. Então, o que que acontece? Você vai ter que aumentar as regas para a planta se desenvolver bem, tá? Porque muita gente planta no carvão, acha que pode regar ali uma vez por semana que ela vai se desenvolver, a planta acaba morrendo, porque a pessoa tipo, já está acostumada com outros substratos que rega menos, passa para o carvão, acaba matando a planta por falta de regas, tá? Então, se você colocou no carvão, tem que manter uma taxa de regas mais alta, tá? O intervalo entre as regas tem que ser menor. No caso aqui, eu rego dia sim, dia não, para ter esses resultados e elas ficarem bem hidratadas, tá? Uma coisa que você vai ver quando ela tá faltando água, né? Tá precisando de mais regas, é quando ela estiver desidratando, tá? Então tem que olhar isso. A adubação aduba normal. As regas tem que aumentar quando você coloca, tá? Então a única coisa que vai mudar praticamente são as regas. Você vai ter que aumentar as regas para elas se desenvolverem bem, porque ele seca muito rápido, tá? Quem preferir aí, quiser plantar no carvão e não quiser regar demais, pode misturar um pouquinho de esfagno no meio, tá? Mas bem pouquinho mesmo, no caso das catleias, tá? E isso em lugares mais úmidos. Aí entra o clima. Se você mora num lugar mais quente,
um lugar que seca muito, você vai ter que misturar algumas coisas no meio do carvão, colocar um pouquinho de esfagno, no caso, se for muito quente e você não está tendo resultados, porque também depende do cultivo da pessoa, né? Às vezes a pessoa mora num lugar muito quente e funciona no carvão. Então, sempre tem que fazer testes, tá, gente? Se não funcionou nele puro, se ela tá desidratada, aumenta as regas. Se você, tipo, é muito quente, seca muito rápido, você tá regando todos os dias e não tá adiantando, coloca um pouquinho de esfagno. Então vai sempre testando isso em lugares bem quentes, tá? Geralmente em lugares mais com clima mais ameno, que não é quente demais da conta, vai super bem. Tipo aqui, né? Não tenho problemas nenhum. E também, se você estiver num lugar muito quente e o seu orquidário for tem um pouco mais de umidade, um lugar mais fresquinho, não for tão quente e tal, pode também dar super certo, tá? Então depende do lugar, depende das regas, tá? O que vai mudar aí o sucesso ou o fracasso praticamente são as regas, tá bom? E o lugar, se for quente demais, né, tem que dar uma olhada nisso aí. Mas se você plantou, ela tá enraizando, não tá queimando as pontas das raízes, né, no caso de lugares muito quentes, você pode deixar normalmente que elas vão se desenvolver, tá, gente? Até porque quando elas estão plantadas em troncos, você molha, ela já seca, praticamente, tipo, instantâneo, ela já vai e seca, entendeu? Então, não tem muito essas coisas não, tá? O mais que você vai ter que ficar observando mesmo é isso. Se ela tá desidratando, rega um pouquinho mais, adubação normal e é isso, tá, gente? O vídeo era só para falar isso, tá? Eu acho que essas são as maiores dúvidas quanto ao cultivo das orquídeas no carvão puro, né? E eu vou estar mostrando para vocês alguns resultados aqui. Então vamos lá. Então, pessoal, para vocês verem os resultados que eu tô tendo, ó, tem a Rincostilis que tá no carvão, eu até mostrei num vídeo esses dias aí, né? Ó, no carvão puro tem Epidendrum, até a Phalaenopsis ali florida, ó. Tá vendo? E só nos Bulbophyllums, pessoal, que eu coloco um pouquinho de Sphagnum para manter mais a umidade, que são plantas que gostam de um pouco mais de umidade, tá? Ali nas raízes. As outras eu coloco no carvão puro mesmo. E eu rego dia sim, dia não. Aqui é bem úmido devido às plantas que eu coloco aqui para exatamente manter mais a umidade, né? E é bem fácil, tá, gente? O cultivo no carvão é isso, igual eu falei pra vocês. É normal, igual o outro mesmo, tá? Igual um outro cultivo normal. Não muda muita coisa, a adubação é a mesma, a adubação é normal, tá? Só vai mudar mesmo são as regas, tá? Vai ter que aumentar um pouco as regas aí, mais uma vez reforçando aí pra vocês. Vai ter que aumentar um pouquinho as regas e ver o lugar que você mora. Que igual eu falei, se for quente demais, pode ser que não funcione, tá? Então, faz um teste aí, se você morar num lugar muito quente e quiser cultivar no carvão, faz um teste em uma planta, vê se foi bem, se ela foi bem. Você vai passando para as outras, tá? Eu indico você começar fazendo um teste com catleias, dendrobiums, tá? Essas coisas que são plantas mais resistentes, né? E que vão, para vocês verem se vai funcionar realmente ou não, tá? Porque aí se você plantar catleias, dendrobiums e não der certo, é porque é bom você misturar. É só misturar um pouquinho de casca de pinos, não precisa ser demais não, tá? Mistura um pouco de casca de pinos, um pouquinho de esfagno no meio e planta, tá? Que funciona, né, pessoal? Então tem que ver isso aí do clima e aumentar as regras, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era só para eu falar um pouquinho sobre o cultivo no carvão para vocês, tá? Se eu espero ter tirado todas as dúvidas aí. Se ainda restou alguma dúvida sobre o cultivo de orquídeas no carvão, é só colocar aí nos comentários ou então me chamar no WhatsApp que tá aí na descrição, que eu vou estar respondendo vocês tudo certinho, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu queria deixar uma mensagem aqui, gente, porque quem quiser entrar lá no meu grupo, quem não faz parte ainda, quiser entrar lá no grupo do Facebook, tá? Lá agora a gente vai ter lives lá no grupo do Facebook toda quarta-feira, tá? Vai ser eu e a Kellen, aquela que veio aqui e fez a live esses dias, né? Fez até um vídeo sobre os dendrobiums. Muitas pessoas pediu para ela voltar aqui no canal. Fica um pouco complicado dela vir porque ela mora um pouquinho longe daqui, né? Então, quem quiser ver as lives minha com ela lá, é só ir lá no grupo do Facebook, tá? Vai estar o link aqui na descrição, é só vocês clicarem
que vocês já vão cair lá, solicita para entrar que a gente aceita todo mundo. Toda quarta-feira vai ter lives lá, tá? Porque fica mais fácil, dá para ela ficar online comigo ao mesmo tempo, e aí a gente vai estar respondendo algumas dúvidas lá, tá? Mas quem não tem como ir, não tem Facebook e tal, aqui no canal vai continuar normal, tá, gente? A frequência de vídeos vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. As lives dias de sábado vai ter também todo sábado aqui no canal, tá? Mas a gente resolveu tá incrementando, né, e aumentando aí as lives, colocando mais uma live dia de quarta-feira lá no grupo, tá? Então quem quiser participar é só entrar no link que tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Lá também a gente está fazendo algumas pastas sobre todos os gêneros das orquídeas, tá? É bom para quem quiser descobrir gêneros novos, estudar um pouquinho sobre os gêneros delas, né? As plantas, vai ajudar bastante, é como se fosse um guia de identificação, tá? Então quem se interessar é só entrar lá no grupo que a gente vai estar aceitando vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreve aqui no canal para mais dicas, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!